Olá e bem-vindos a mais uma sessão de vistas sobre filosofia contemporânea. Sou seu professor, Norman Madaras, e estamos trabalhando sobre a obra de Michel Foucault. Na última sessão, examinamos o percurso biográfico, assim como bibliográfico, enfatizando algumas informações que os adeptos e os discípulos de Foucault costumam rapidamente esquecer em nome de exaltar um certo iconoclastia. Sem dúvida, Foucault era um dos mais individualistas, um dos grandes iconoclastos da filosofia contemporânea. Ao mesmo tempo, ele sempre se interessava a alcançar as maiores e mais prestigiosas posições em instituições internacionais. Assim, Foucault lecionou durante a maioria da sua vida no Collège de France, a mais prestigiosa instituição de pesquisa e de ensino na França. Também foi professor visitante na Universidade McGill, Universidade de Toronto, Université de Montréal e principalmente na Universidade de Califórnia em Berkeley. Então, em todas as proporções guardadas, um filósofo radical, sim. Um filósofo revolucionário com certa grano de sal. Veremos na próxima aula, em que medida podemos considerar Foucault revolucionário por meio da sua analítica do poder. Mas na aula de hoje queremos ver sua radicalidade no pensamento, ou seja, a coragem de identificar o fim de um grande período de produção de ciências que ele chama episteme. Eu tenho a possibilidade, evidentemente, de entrar em discussão com seu livro A Arqueologia do Saber, onde são expostos vários dos principais conceitos que caracterizam uma teoria de discurso que vem sendo ofertada por Foucault, avançado por compensar pela dispersão, e esses termos de Foucault são de Foucault, compensação, dispersão, do episteme do humanismo. Mas o que eu gostaria de fazer hoje, como enunciado na última vez, é dar uma olhada sobre a sua percepção sintética do que foi realizado na obra As Palavras e as Coisas, que Foucault redigiu na ocasião da publicação da tradução das Palavras e as Coisas em 71 para o inglês. Então, vamos entrar nos ditos e escritos de Michel Foucault. Então, aqui temos o prefácio, a edição inglesa, que data de 1970. A tradução, então, do seu livro de 1966. Esse livro marcou os anos 60 no âmbito da filosofia, acompanha, assim, toda uma série de obras-primas publicadas no âmbito das ciências sociais de expressão francesa, obras de Claude Lévi-Strauss, obras de Louis Althusser, por exemplo, Pour Marx e Lire le Capital, ambos publicados em 65. Os escritos Les Écrits
de Jacques Lacan, também publicado em 66. Então, estamos no meio do período do estruturalismo e temos, neste momento, uma grande receptividade ao estruturalismo em termos da sua capacidade inovador. Né? O estruturalismo apresenta várias contribuições feitas pela filosofia, pelas dimensões teóricas nas ciências humanas, que vão reconhecer as ciências humanas a partir das grandes inovações e descobertas feitas ao longo dos anos 20. Muitas dessas descobertas são vistos pela filosofia como questionando os fundamentos mesmos da filosofia moderna. Não? Mas vamos ver aqui, a partir desse prefácio, como Foucault entende sua própria livro. Né? É um livro, digamos que não tem nenhum desfecho político enquanto tal. É importante até entender que naqueles anos, meados dos anos 60, e Foucault volta a comentar isso de maneira extremamente irônica em diferentes entrevistas feitas nos anos 70, e os biógrafos, às vezes, o citam com uma literalidade que deixaria até certos exegetas da Bíblia, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, um pouco envergonhado, pela literalidade com a qual a palavra de Foucault é recebida. Se Foucault teve um percurso que o traz próximo ao Partido Comunista Francesa, ele se afastou. eh, Ele é um dos grandes amigos de Louis Althusser nesta época. Louis Althusser, que é tanto o ideólogo do Partido Comunista Francês, dos anos 60, pelo menos um dos principais ideólogos, e, ao mesmo tempo, um dos grandes pesquisadores se dedicando à obra de Marx e se dedicando também a divulgar melhor as próprias escritas de Marx, por meio, então, do método estrutural. Então, Foucault inicia esse prefácio com uma observação. Talvez fosse preciso intitular esse prefácio de modo de emprego, não que, a meus olhos, o leitor não seja digno de confiança, livre e bem entendido para fazer o que ele deseja do livro que teve a amabilidade de ler. Que direito tenho eu de sugerir que se faça desse livro um uso de preferência a um outro? Numerosas coisas, quando eu escrevia, não estavam claros para mim. Algumas pareciam muito evidentes, outras muito obscuras. Então eu me disse: eis como meu leitor ideal teria abordado o meu livro se minhas intenções tivessem sido mais claras e meu projeto mais capaz de tomar forma. Então, alguns elementos para guiar, orientar a leitura. Porque, de fato, o livro As Palavras e as Coisas é um livro de grande literatura. É um dos livros mais escritos na filosofia, talvez desde os escritos de Nietzsche. Se estabelece numa região desconhecido ainda. Não? É uma região que tem todas as aparências do crescente âmbito da epistemologia histórica francesa, já com expressões na língua inglesa pela trabalho de Karl Popper, mas especificamente Thomas Kuhn,
Ao mesmo tempo, não se trata especificamente das ciências exatas. Vai se tratar de ciências que são, de certa forma, sociais, de outra forma, ainda parte, dos humanidades, das ciências humanas, e, particularmente, essas ciências serão lidas em termos da sua gênese e constituição, num recorte atípico para a filosofia, no sentido em que não se encontra na filosofia moderna um trabalho que justapõe diferentes discursos teóricos, entendendo a maneira em que Foucault está tratando agora dessas ciências, não? Ciências que se formam ao redor de três eixos. O eixo da vida, o eixo do trabalho e o eixo da linguagem ou da letra enquanto tal. Então, temos esses três eixos que interessam Foucault como sendo os eixos resultando de uma discriminação, de um destaque e de uma separação que é proporcionado pelas pesquisas vindo das áreas da psicanálise, da teoria da linguagem, a linguística, das antropologias, que envolve também a biologia, da história ou da política, no sentido de identificar pela dialética a luta de classes, por exemplo, como sendo o operador que fez transformar as configurações políticas, jurídicas e econômicas de diferentes sociedades, como e como temos visto, a tese principal de Marx e Engels, em 1848, no Manifesto Comunista, por exemplo. Então, Foucault não está trabalhando mais em termos de uma ideia unificada, do homem. Ele já está pressupondo no tratamento da categoria de ser humano, essa decomposição do indivíduo humano, de um ser singular, cujo destino é de se tornar livre por meio de um conhecimento de si mesmo, e uma entidade teórica cujos pressupostos eram mal entendidos ainda, possivelmente faltaram de ser descobertos até a auge do século XX. Então, como caracterizar este âmbito teórico que Foucault vai construindo nas palavras e as coisas? Porque temos esses três eixos, mas esses três eixos de empiricidades, tal como ele o chama, ao mesmo tempo esses três eixos são perpassados lateralmente por três epistemes. Esses são períodos no sentido histórico, porém, não, Foucault deliberadamente não escolhe a noção de período nem de formação cultural, uma noção que ele estava usando ainda em 65, quando apresentava, pelo menos indiretamente, a sua pesquisa numa discussão com Alain Badiou, cujo gravação está disponível no YouTube, como a transcrição levemente modificada que se encontra nos ditos escritos. Então, três períodos que ele chama epistemes, porque esses períodos não são compostos
pela história de grandes heróis, tá? Não são compostas pelas narrativas dos grandes homens, tá? Nem são compostas pela história de nações, tá? De linhas de civilizações. São compostas por discursos teóricos, tá? E isso é algo relativamente novo no campo da pesquisa, tá? Foucault, então, explica nessa primeira observação que o leitor ideal, reconheceria que se trata de um estudo nas palavras e as coisas. É um campo relativamente negligenciado. Na França, ao menos a história da ciência e do pensamento se deu terreno para a matemática, a cosmologia e a física, ciências nobres, ciências rigorosas, ciências do necessário, muito próximas da filosofia. Pode-se ler na sua história a emergência quase ininterrupta da verdade e da razão pura. A área da filosofia e da história das ciências é uma das áreas de pesquisa mais ricas que existem na França. Teve um impacto tão grande que hoje existe na língua inglesa sem reconhecer a sua tradição emprestada dos franceses, mas também é uma área extremamente desconhecida, né? No Brasil, por exemplo, é difícil generalizar sobre o que traz alunos para a filosofia, né? Mas sabemos que existe uma divisão interna entre os analíticos, os lógicos, aqueles voltados à ciência e aqueles que estão voltados a questões humanísticos, os religiosos até, os existencialistas, aqueles que desejam uma filosofia livre da matemática, da racionalidade, uma filosofia mais literária. Tem esses dois grandes campos, uma filosofia, aliás, ética, normativa, e, no final dos contos, essa divisão é relativamente banal, né? Até mediocre, do que diz respeito ao que está sendo formado em termos de filósofo no Brasil. Porque um simplesmente trata da filosofia descritiva, o que era parte, ou fazia parte, até denominando o campo pelo termo filosofia natural, que hoje compõe as ciências exatas e as ciências da vida. E, por outro lado, temos a filosofia normativa, ou seja, a questão do direito, a questão da moral, da ética, da religião e questões que emprestam uma lógica que não é necessariamente nem dedutiva, nem dialética, mas uma lógica principalmente indutiva e performativa, tá? Mas a área da história digamos, a filosofia da ciência trata das teorias e trata da filosofia como sendo uma teoria também e se insere desta maneira dentro de um campo da racionalidade que já passou por Kant, Hegel e Marx, e vai apresentando vários trabalhos de pesquisa em torno da constituição de teorias específicas no âmbito do campo universitário de pesquisa. É um campo que, então, fica um pouco na intersecção entre história, filosofia e ciência. As ciências preferem, muitas vezes, simplesmente esquecer da filosofia e da história do seu próprio campo, não? A história prefere ser motivado ainda, não, pelo fato histórico e privilegiando nesse sentido, quando não for especificamente ainda a teoria dos grandes homens, então pelo menos a teoria dos grandes estados,
das totalidades estatais, né? Enquanto a filosofia necessita especialistas que se formam nessas áreas, que são uma subdivisão, que é uma subdivisão do campo que, às vezes, tem dificuldade a encontrar vagas abertas no campo. Então, no que diz respeito ao livro em questão, as palavras e as coisas, temos um livro que reconhece sua pertença na tradição da epistemologia histórica, mas devido a seu objeto, ou seja, ah, um estudo comparado, como eu diria, comparativo em termos do significado aqui do termo, né? Mas se trata de um estudo comparado entre diferentes campos de atuação teórica, no qual Foucault se interessa a encontrar o modo pelo qual a categoria do homem é pensado, né? Porque, afinal das contas, o subtítulo do livro As Palavras e as Coisas é uma arqueologia das ciências humanas, né? Isto é, uma arqueologia daqueles ciências cujo objeto de reflexão e de pensamento é o conceito homem. E Foucault vai chegar até a mostrar, né, que a noção de homem não fez parte da episteme anterior ao período no qual é possível, ou o período ao qual é possível atribuir o nome de humanismo, né? A noção de humanismo em Foucault não corresponde à história das humanidades, do surgimento de questões vinculadas ao homem, particularmente em países protestantes, em países que passaram pela reforma protestante, seja luterano, seja calvinista, como a Holanda, por exemplo, porque podemos dizer que Erasmo já tinha escrito sobre humanismo no período do barroco, ou o que Foucault vai chamando o período da idade ah, clássica da ciência, da produção científica na Europa. O campo de Foucault, ele não esconde de modo algum essa delimitação da sua pesquisa. O seu campo é o campo da França, né? A produção de ciências francesas. Não existe, quando estamos na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, na França, essa obrigação no trabalho da filosofia a considerar o que se fez na filosofia fora das fronteiras da cultura francesa, ah. Isso não é tão evidente sempre aos brasileiros que recebem as produções, a história das produções francesas, da filosofia francesa, ou até nos campos das ciências sociais em geral, não? Da historiografia, da antropologia, da sociologia, da linguística, não? De várias tradições. O trabalho certamente necessita uma distinção entre o que é feito nas diferentes tradições e também por que é feito daquela maneira, tá? Ok, uma questão teórica em si, uma questão de pesquisa, né? Mas no que diz respeito à França, eu não estou dizendo que não tem uma presença da filosofia germânica nas próprias modificações que atravessam a filosofia
francesa, num momento de poucas produções de impacto que se encontram durante o início do Segundo Império. Inclusive porque, como sabemos, o Segundo Império é um período de Napoleão III, acaba limitando a liberdade de pesquisa, a liberdade de opinião e até a liberdade de confissões religiosas, né? Então, eh, exige um impacto naquele período da filosofia germânica. Não? Digo germânica porque, bom, em meados do século XIX, a Alemanha não existia enquanto tal. A Prússia estava fazendo grandes avanços em termos de dominar o espaço germânico, extremamente potente, como ela se tornava e se tornara ainda mais no decorrer do século XIX, antes de se formar em império, no segundo império, depois do primeiro império, sendo o Império Sagrado Romano Germânico, um império que durou uns 1000 anos. Então, temos o impacto da filosofia alemã, no entanto, uma tradição bem específica da produção das ciências, e o século XIX é um período extremamente rico na França, tanto na produção literária quanto na produção de ciências da vida, da matemática, né? E os novos ciências sociais em formação. Então, o terceiro ponto que Foucault levanta, e consequentemente, ah, é, é, o seu livro, digamos, não opera no nível que é habitualmente a história ou do historiador de ciências, eh, e os dois níveis que são habitualmente aceitos, né? Por um lado, a história da ciência retraça efetivamente o progresso das descobertas, a formulação dos problemas de registro, o tumulto das controvérsias. Ela analisa também as teorias em sua economia interna, em suma, descreve os processos e os produtos da consciência científica. E, por outro lado, no entanto, ela tenta restituir, né, o que escapou a essa consciência, as influências que as marcam, né? Foucault continua aqui descrevendo mais especificamente, de maneira mais geral e mais sugestivo, né? O que se fez no livro, mas vamos terminar simplesmente aqui com sua última reflexão, tomando como exemplo o período abrangido por esse livro. Tentei determinar o fundamento ou o sistema arqueológico comum a toda uma série de representações ou de produtos científicos dispersos através da história natural, da economia e da filosofia da época clássica, né? As metamorfoses dessas ciências serão identificadas por Foucault no que diz respeito à época urbanística como sendo ó, a, a economia política, né? Ou seja, a biologia, né? A economia política e, por fim, digamos, um campo da literatura, e da poética em que é possível observar o surgimento, de um ser da linguagem que é muito mais específico que o ser do Dasein, tal como explorado por Heidegger, tá? Então, Foucault está atrás
de estabelecer, por meio do comparativismo metodológico, uma série de regras de formação de campos de saber que se tornam, que se transformam, que vão, eh, que vão se incorporar, institucionalizar como ciências, bem especificamente. Tá? E essas regras de formação fornecem uma base que permita comparar entre os epistemes distintos, né? Porque Foucault vai apresentar a episteme do Renascimento, no primeiro momento. Isso passará, então, ao episteme da Idade das Luzes, desculpa, da Idade Clássica, que abarca de um recorte diferenciado o período que subsequentemente Deleuze vai chamar o Barroco, não? Um período que antecede ao surgimento, então, do período das luzes, ou seja, o iluminismo, o esclarecimento. E, por fim, a época humanística, que também apresenta um recorte, que é um pouco subsequentes ao iluminismo, né? E vai ser marcado no surgimento da economia política, por exemplo, pela categoria do valor referente às obras de David Ricardo, uh, pela biologia referente à obra de Georges Cuvier, tá? E no que diz respeito à literatura ou à linguística pela período de Port-Royal, né? E da gramática comparativa. O que interessa Foucault, no entanto, é examinar as agitações que ocorrem em, no, digamos, no período da mudança do século, né, da virada do século XIX para o século XX. Ou seja, alguns movimentos específicos nesses três campos da biologia, digamos, o referente ao eixo das empiricidades da vida, ao eixo referente às simplicidades do trabalho e o eixo das simplicidades da linguagem. Ou seja, em relação à literatura, já falei que, por um lado, Foucault vai identificar ainda, né, na parte interna do episteme o surgimento do ser da linguagem, não? Na poesia, particularmente de Mallarmé. Ou seja, uma inversão da posição ocupado pelo autor, o herói ainda, o poeta, em relação à linguagem que se expressa por meio dele. Isso será extremamente forte em Mallarmé. E Foucault já está chegando a analisar o que ele considera tendo a mesma forma de limitação de uma episteme que ele identifica entre o episteme da Idade Clássica francesa e da Idade do Humanismo francesa, ou seja, algo que rompe com a continuidade da produção teórica específica aos discursos que se configuraram ao redor desses eixos de empiricidades. O eixo de empiricidade, em outras palavras, é o que oferece a constância
de um conceito centralizador, quase como um imã, ao redor do qual se forma uma, um saber, especificamente, mas um discurso científico. Ao redor da vida, então, é a biologia que se forma, depois de ter sido a história natural. Ao redor do eixo do trabalho, pelo qual Foucault entende algo também criativo, ó. Não é o trabalho alienado do capitalismo burguês de Marx, ó. O trabalho como atividade, como poesis, ó, que se encontra já discutido por Aristóteles na Ética Nicômaco. Se as atividades que descrevem Aristóteles na Ética do Nicômaco, a Nicômaco, não evocam a ideia de trabalho, que vocês não estão, ó, idealizando a noção de trabalho na sua dimensão conceitual plena, ou seja, formal. Vocês estão trazendo já uma versão extremamente particularizada e, portanto, reificado da ideia de trabalho, né? Então, como a economia política se forma ao redor do conceito centralizador da IMA, do objeto principal que é o trabalho, depois de ter sido apresentado como ah, a produção das riquezas, de uma análise das riquezas, como bem representado na obra de Adam Smith, que, apesar de ter introduzido a teoria do trabalho-valor, pertence, na visão de Foucault, ainda ao período da análise especificamente das riquezas do trabalho em termos de riqueza. E o terceiro eixo, novamente, trata da questão da linguagem. Aí Foucault identifica entre alguns poetas estes desenvolvimentos novos que vão se manifestar firmemente por meio de uma ruptura que é também, que reflete também os avanços técnicos do trabalho científico. Ou seja, Darwin, por exemplo, permanece ainda dentro da biologia. É apenas a partir da síntese com a teoria genética em desenvolvimento por Mendel que encontraremos uma biologia que decompõe a unidade do conceito de homem por ter descoberto o mecanismo da transmissão de traços hereditários, independentemente da consciência do ser humano. E da mesma forma, a análise marxiana, bem que Foucault não enfatizará do modo em que Althusser, por exemplo, fez quase ao mesmo tempo no livro Ler o Capital, que a produção do mais valor ocorre na inconsciência dos atores que compõem os dois classes envolvidos, pelo menos no recorte dado do volume um do Capital. Essas classes vão ser aumentadas por uma subdivisão da própria classe capitalista e também da classe dos trabalhadores. Assim como Marx vai diversificar ah, eh, o eixo central da relação produtora do mais-valor, isso nos volumes 2 e 3 do Capital, que Foucault não indica, não discute, mas que surgem
na parte externa da ruptura que começa a se manifestar já com a análise mais aprofundada da noção de valor como independente da consciência, da compreensão dos diferentes atores humanos produzindo a riqueza. E a linguística, a própria noção de linguagem ocupará uma posição nas teorias linguísticas na parte externa da ruptura, ou seja, na novo episteme que está se manifestando, um episteme que vem após o humanismo, esse episteme então, no qual a linguagem será visto como propiciando, se não proporcionando o pensamento. Não? Então, Foucault contribuiu aqui essa parte, essa quarta reflexão. Eu gostaria que o leitor penetrasse nesse livro como em um sítio aberto, numerosas questões nele colocadas, não encontraram ainda respostas, e entre as lacunas numerosas são aquelas que remetem, seja a trabalhos anteriores, seja a trabalhos que ainda não estão concluídos ou mesmo começados, mas ele evoca três problemas. Primeiro problema é o problema de mudança, e esse problema de mudança é altamente o representa, digamos, um problema no âmbito da lógica, porque a ruptura não é o resultado de uma causa. Exige, então, que seja pensado como se fosse uma causa. Exige que seja pensado como se tivesse um conjunto de determinações, condicionantes que coletivamente, porque estamos tratando de três discursos científicos, coletivamente ah, desencadeava ah, o movimento que ia levar à constituição de um novo episteme. Então, Althusser trabalhava já em torno de uma noção que é extremamente produtora no que diz respeito às transformações entre sociedades, né, que é a noção de sobredeterminação. Foucault vai se aproximar mais à ideia de acontecimento. Ao invés de ampliar as linhas causais que contribuem a produzir uma transformação radical, existe uma outra tradição na filosofia francesa que vai optar por esvaziar todos os componentes causais a favor, né, de uma marcação, né, cujo sentido, essa marcação sendo l'événement, ou seja, o acontecimento, às vezes mal traduzido como evento, né, acontecimento e evento remetem à tradução do mesmo conceito francês, événement, hein, mas acontecimento é mais apropriado, a meu ver, hein. Então, um conceito de causalidade que é esvaziado de todo conteúdo. É uma marcação cujo sentido, ao seguir a lógica mesmo dessa historiografia da descontinuidade, do comparativismo entre as diferenças, né, ao invés das semelhanças que compõem a indução, a lógica indutiva por analogia, né, que é uma maneira muito fraca de relacionar fenômenos, né. Então, o acontecimento será marcação e será o que Foucault privilegia no seu próprio trabalho.
E por fim, o problema de sujeito, distinguindo entre o nível epistemológico do saber, ou da consciência científica, e o nível arqueológico, subjacente. Tive consciência de me engajar em uma via muito difícil. Sem dúvida, era e representava uma grande dificuldade ainda nessa época dos anos 60, mas é importante saber que todo o trabalho de Marx, no Capital particularmente, nessa, nessa, nessa empreiteira metodológica que Louis Althusser mesmo considera não apenas como filosofia e como grande filosofia, mas como exigindo algo que não fosse mais a filosofia para fazer valer as regras de formação aí presentes na concepção, ou digamos, nas novas descobertas que Marx estava fazendo em torno tanto da produção do valor quanto da sua distribuição, ou seja, a circulação e a reprodução. Não? Então, aqui, Foucault enfatiza, né, que se trata de uma abordagem que rejeita categoricamente. Se há, no entanto, uma abordagem que rejeita categoricamente, é aquela, vamos chamá-la de maneira geral, de fenomenológica, que dá uma prioridade absoluta ao sujeito da observação, atribui um papel constitutivo a um ato e coloca seu ponto de vista como origem de toda historicidade. Essa, em suma, que desemboca uma consciência transcendental. Parece-me que a análise histórica do discurso científico deveria resultar, em última instância, antes em uma teoria das práticas discursivas do que em uma teoria do sujeito do conhecimento. Então, essa é esse livro deve ser lido, em outras palavras, junto com e em justaposição com a obra de Althusser. Ainda em 78, na conferência chamada A Transformação da Filosofia, Althusser se debruça a tratar essas mesmas questões a partir da obra de Marx. Ou seja, aqui, ao invés do sujeito constitutivo, ah, ah, que deixa em seu nome os parâmetros da universalidade sobre o campo analisado, Foucault entende que os conceitos, por mais que sejam a priori, se estabelecem a partir de uma dinâmica da historicidade, em que parâmetros fixos são estabelecidos, no qual as proposições, as afirmações formuladas adquirem um valor de verdade, mas sempre relativo àquele delimitação paramétrica no qual perdura, e pode perdurar muito tempo, um campo de produção de conhecimentos verdadeiros, ou até de crenças justificadas verdadeiras. Mas a historicidade implica que os parâmetros não são eternos. E esses parâmetros devem também serem examinados filosoficamente se a tarefa for analisar as condições genéticas e constitutivas da formação de teorias. ênfase dado aqui
as práticas discursivas, ou seja, né, as práticas que compõem as proposições, as equações, os teoremas, as inferências dedutivas e indutivas, que vão ser recebido, reconhecido por uma comunidade de pesquisadores que se identificam como pertencendo a esta saber específica, a esta institucionalização do saber que dará os títulos de nobreza a esse saber ao ser considerado de ciência, no final das contas. Então, o quinto observação por Foucault é, para terminar, queria dirigir uma súplica ao leitor da língua inglesa, né? Na França, certos comentadores limitados persistem em me apor a etiqueta de estruturalista. Novamente, essa questão, né, intensamente debatida na virada da década 60 para 70. Foucault é considerado, pelo meio do jornalismo cultural e intelectual França, como um dos principais estruturalistas, ao lado de Claude Lévi-Strauss, que inventou, digamos, a análise estrutural, esse uso de diferenças em campos também bem distintas, ah, que, no entanto, distintas em termos quase de serem meramente compossíveis em sua existência simultânea. Ou seja, não tem nada no âmbito da visibilidade que leva a acreditar que existe algo fundacional em comum entre os dois domínios fenomênicos, né? Ah, isto sendo, então, o trabalho de Claude Lévi-Strauss. Por outro lado, tem Jacques Lacan, que se interessa em Lévi-Strauss, mas também desenvolve uma atenção a uma lógica, é uma topologia para examinar a dimensão linguageira estruturante do inconsciente. Como ele afirma, o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Mas se essa linguagem é pensado a partir do acontecimento saussuriano, ou seja, no qual a categoria subjacente às palavras que serve a analisar o modo em que uma palavra se torna gerador de significados, essa categoria, para evitar qualquer raciocínio circular, petição de princípio, deve ser diferenciado e deve ser constituído a partir de um outro campo de análise. E esse campo, então, da linguística socioriana aponta ao signo como oferecendo uma maneira de distinguir o que acontece de maneira invisível no uso de uma palavra para designar uma coisa. E o signo é separado entre significante e significado. Então, Lacan usará esta noção de linguagem quando ele emite a afirmação. Não é a linguagem comunicativa, não é uma linguagem particular. É a linguagem pensada a partir do estruturalismo Jacobsoniano e Saussuriano. Então, Foucault está envolvido nesse debate, né? E ele começa a rejeitar, nos últimos anos dos anos 60, qualquer associação aos estruturalistas. Bom, Foucault não queria se submeter de uma posição de inferioridade,
há uma metodologia cuja autoria é claramente associada ao Claude Lévi-Strauss. E Claude Lévi-Strauss não se interessava o que Foucault fazia. Foucault remetia constantemente a Lévi-Strauss em meados dos anos 60. Né? Constantemente. Aliás, seria uma leitura a fazer simultaneamente também, né? Particularmente o pensamento selvagem. Né? Novamente, entendendo que não é o pensamento do selvagem. Né? Pensamento selvagem. Comparando o que Lévi-Strauss está fazendo com os mesmos recursos que Foucault, porque a sua teoria é recursiva, não? Compõe feedback, ou seja, o que Foucault está fazendo é o que Foucault está demonstrando também se aplica a seu próprio pensamento, agora mergulhado dentro da episteme pós-humanista. Não? Entre os pós-humanistas são os articuladores das contraciências, o que Foucault chama as contraciências, a psicanálise, a linguística, né, particularmente, né, e a etnologia. Então, esses três campos compõem o trabalho da arqueologia e usando o que eles compartilham, é possível chegar a uma sequência hipotética no qual o homem finalmente teria acabado de existir como totalidade ou unidade ao redor do qual se forma uma ciência, uma totalidade capaz de unificar as diferentes faculdades que compõem, principalmente, a razão, ah, que torna o homem o ser capaz de chegar a uma compreensão quase completa que é equivalente, a uma condição sociopolítico ético-moral de liberdade quase completa. Eu uso quase completa. Hegel introduz a noção de absoluto para indicar as duas finalidades, tornados possível precisamente pela própria, pelas próprias regras de formação interna que nos apresenta o conceito de homem como tendo esta constituição. Então, vocês podem ver que existem diferentes linhas de raciocínio, diferentes eh, acontecimentos causais ocorrendo. Tem os momentos de reversão, tem os momentos de dispersão acontecimental, tem os momentos de compensação em forma de novos epistemes, todos ocorrendo nesse belíssimo livro que se chama As Palavras e as Coisas. É um livro, nem posso dizer que poderia representar a razão a aprender a língua francesa por ser tão difícil de leitura até para franceses nativos. Né? É um livro de uma altíssima complexidade e que valerá a Foucault a eleição ao Collège de France. Na próxima vez, abordaremos então uma terceira aula sobre a obra de Michel Foucault, ao examinar uma outra contribuição extremamente significante, extremamente influente
sobre a progressão e a evolução das ciências humanas, que é a analítica do poder. Como Foucault continua aplicando uma metodologia que devemos chamar de estruturalista. E, aliás, no meu livro, eu uso autorreferencialmente essa expressão de Foucault. Certos comentadores limitados, quando insisto em mostrar que não somente Foucault é estruturalista, aliás, nas palavras dessas coisas, veremos dois estruturalismos em jogo, porque ele vai delimitar o estruturalismo a partir do recorte anglo-americano do estruturalismo vis-à-vis, em face da fenomenologia. Mas Foucault, na própria arqueologia, ah, desenvolve um estruturalismo sui generis, dele próprio, que não tem mais a ver com a análise estrutural introduzido e trabalho de maneira tão prolífico por Claude Lévi-Strauss. Porque essa dinâmica, ah, é o que conta nos anos 60. Foucault se considera, em muitos sentidos, superior a Louis Althusser. E isso dá para constatar também na comunicação, correspondência entre eles. Mas ele se considera subordinado e inferior de Claude Lévi-Strauss. Nos anos 70, Foucault vai reconhecer também a superioridade de Louis Althusser. Mas aí Foucault será ainda menos agradável na sua afirmado desejo de superar Marx, não? Porque ele falará muito pouco sobre a Althusser, só de maneira indireta, e manifesta-se por meio de um anticomunismo marcante, não? Que não devemos também citar literalmente, como se não tivesse envolvido numa luta de egos extremamente confiantes das contribuições que eles estavam fazendo ao campo do pensamento francês e possivelmente do pensamento transnacional ao mesmo tempo. Então, isso da próxima vez. Se vocês curtiram esta este vídeo, então deixem seu like e se puderem, ó, inscrevem-se no canal, compartilhem o canal e vamos continuando nas próximas aulas a preencher o campo da produção contemporânea na filosofia, também dando um lugar especial à arte. Ó. A filosofia da arte, o pensamento filosófico com a arte, a partir do contexto europeu, mas também a partir do contexto brasileiro. Até logo.